Boa noite ou boa tarde, não sei, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse novo quadro nosso, né? Café com Mecânico Raiz. Cafezinho, né? Esse é o Mecânico Raiz. E quem vos fala é a Mecânica Top, Lucidalva. Se apresente aí, Mecânico Raiz. Bem, eu me chamo Joaci, conhecido como Joca, o mecânico raiz. Temos um auto center em Feira de Santana, Bahia, chamado Joca Auto Center. Se você quiser me convidar, me convida para o café, que café comigo é mecânica top. Nós somos adeptos Adeptos. a todo tipo de café, tá? E café bom. Bom, é bom. É, mas nós não estamos aqui para falar especificamente sobre café, né? Resolvemos fazer esse quadro para estar falando de assuntos que norteia, né, o nosso meio, o nosso nicho. E hoje nós escolhemos um tema bem importante. Todos são importantes, mas esse é um que tem sido assim o bicho-papão, né, do nosso meio. A questão, o famigerado do diagnóstico, né? Então muitas pessoas vêm para nós e dizem por onde começar, como fazer. Então eu jogo essa pergunta para o mecânico raiz. Pessoa que está começando do zero em câmbio automático, tá? Como o carro chega, porque assim, eu falo, a gente sempre está falando, né, com os nossos alunos, nas lives, que dificilmente vai chegar um carro já assim, com o diagnóstico pronto, tá? Ah, isso é câmbio. Às vezes até o cliente chega dizendo, estou com problema no câmbio, mas você é que tem que dar essa certeza de que realmente é câmbio. E às vezes os sintomas, tudo leva a crer que realmente é câmbio. E aí? Mas, na verdade, quando você vai realmente fazer a leitura das coisas, né? É aquela coisa, como a gente sempre diz, quando a gente vai no médico, a gente fala o que a gente está sentindo. De repente, você até acha que é alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que teve uma vez que eu estava sentindo uma dor de dente, é uma dor miserável, entendeu? Senti uma vez. E chegou um momento, começou essa dor de tardezinha. Quando é à noite, intensifica, né? Enfim, nesse dia eu não dormi por conta dessa dor. E chegou um momento que tudo doía. Parecia que todos os dentes estavam com problema. E aí eu já comecei a sentir dor de cabeça. Ó, foi horrível. Eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho? No outro dia, claro, eu procurei um especialista. Quando eu cheguei lá, o meu dente tinha rachado. Tava uma rachadura, era apenas um dente. Mas a dor e os sintomas que eu estava sentindo, eu achava que era quase todos ou até todos os dentes, né? Então, da mesma forma, o cliente chega com o carro. Ele chega com sintoma e às vezes o sintoma realmente é no câmbio, mas a causa não está no câmbio. E aí, como resolver? Então, eu jogo para você, mecânico raiz. Destrincha aí um pouco como resolver uma situação dessa para uma pessoa que está leiga no assunto. Vamos lá. Para quem está cru no assunto, que não tem firmeza, a primeira coisa é você relaxar, tá? Porque assim, pessoal, o seu semblante fala muito. E o cliente, ele vai querendo certeza, ainda que nada é tão certo. Ninguém tem um diagnóstico fechado. Por mais especialista que eu seja, hoje, eu passo isso para o cliente, que eu preciso de tempo para resolver, né? E aquela coisa, né? Como eu estava falando, a questão de médico, do especialista do dente, como foi que o dentista identificou que era apenas um dente que estava com a rachadura? Dando infiltração. Exames, né? Dando infiltração, né? Justamente, aquela coisa que ele foi fazer o que nesse caso? Exames. Então, no nosso caso aqui, você ouve o cliente, é muito importante. Sim. Mas você não vai ficar só no que o cliente fala. Porque às vezes a percepção dele, com certeza a percepção dele não é de um profissional. Então você ouve, que é uma etapa importantíssima, mas o que vai valer realmente é o resultado dos testes, né, Então, que se faz. sim, então, assim, a primeira coisa, você tem que ter humildade, claro, mas não existe, existe uma diferença entre humildade e convicção. Você ser uma pessoa convicta do que você pode fazer. Você, a primeira coisa que você vem no diagnóstico é você fazer com que a pessoa acredite que você vai ter a capacidade de resolver o problema dela. A pessoa vem atrás de solução. Eu digo sempre aos meus alunos: olha, para o cliente você pode ter certeza, as dúvidas você traz para a gente. Então, a questão é que nessa caminhada do diagnóstico, você não vai estar só. Ninguém nasceu sabendo. É isso que eu ia falar, que Né? essa questão da convicção não é simplesmente, eu acredito que eu sei, vamos instalar o dedo e a coisa acontece. Não, essa certeza, essa convicção vem até você através do conhecimento que você adquire, através de com que você está se alimentando, com quem você está rodeado, para que, se você não domina aquilo ali, você sabe aonde buscar, não é?
Então, é importantíssimo você ter um apoio técnico que já tem experiência. Que é um apoio técnico? É de alguém que já tem vivência, experiência. Porque eu não nasci sabendo, eu fui buscar, né? Então, há uma diferença, eu tive que buscar no dia a dia. Porque eu, sinceramente, não achei profissionais que me ensinassem. A verdade é essa. Até que procuramos, né? Mas É, assim, ah, toma aí, se vira. é, E aí, quando a gente, na dificuldade, procuramos um apoio técnico e, infelizmente, não encontramos. Infelizmente ou felizmente, porque isso, como a gente não desiste, né? sim. A gente não desiste. Então, isso fez com que, em vez de desistir, a gente foi buscar criar habilidades para resolver a situação. Exatamente. Então, com isso, a gente foi debruçar. Eu digo o seguinte, e você também pode fazer isso? Pô, até pode, mas você vai gastar muito tempo. Eu hoje, se eu achar quem tem um material que é chamado conhecimento para vender, que vai diminuir meu caminho, eu vou Não comprar. pensa duas vezes, né? Não, porque tempo é dinheiro, né? Então você encurtar, você diminui a possibilidade de erro. Uma porcentagem muito grande de você resolver a situação. É o seguinte, vamos dizer que você vai ter 99% de possibilidade de resolver, tá? Então, assim, a primeira coisa que uma pessoa que está diagnosticando, ela tem que pedir tempo ao cliente. Ó, você vai deixar seu carro, a gente vai avaliar, porque não é assim. Pode ser várias coisas, pode ser câmbio, pode. Você vai explicar ao cliente que, apesar do câmbio estar com defeito, você precisa testar, porque de repente o carro dele também tem um problema de injeção, tem um problema de suspensão que vai influenciar. E ainda que você tire esse câmbio, você está coberto porque você tirou umas falhas e outras ficaram, né? Então, por exemplo, eu estou com uma track aqui agora, eu gosto sempre de citar. Eu cheguei para o cliente e disse: olha, eu gosto sempre de citar o meu dia a dia. O meu dia a dia, no momento que agora, entre outros, tem essa track. E aí isso é muito importante porque não é teoria, porque viu que alguém disse, né? Viu alguma postagem ou algum relato. Isso é importante, mas nada melhor do que a nossa vivência. Vivência. Então, você buscar uma maneira de trabalhar que seja da seguinte maneira: você pega e eu passei o aparelho no carro e disse: ó, o seu câmbio pode até ter falha, defeito, porque apesar de ser um carro 2023, a quilometragem é de 300 e tantos mil. É uma outra coisa. Já vai me ajudar no diagnóstico saber quem é a criança. Essa criança é rodada, 330 e tantos mil. Então, já é uma questão, mas só quando botar o aparelho, mostrar problema de injeção, problema de correia, de ponto, né? O carro fraco. Eu falei: aqui esse carro tem que passar por esse processo aqui, assim, 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 que é necessário, você mostrar ao cliente que você não está adivinhando, mas o caminho certo é esse. Ah, isso quer dizer que o câmbio esteja bom? Só depois que terminar o serviço da injeção é que vai perceber, entendeu? Mas o que é que acontece? Se o cliente optar para mexer no câmbio primeiro, mas ele sabe que o sistema de injeção dele está com defeito e vai interferir na Na funcionalidade do câmbio, do né? câmbio, De forma entendeu? Então, perfeita. como é que você vai conseguir isso? Através de um apoio técnico, que você vai enviar é, diagnóstico, foto ou imagens de diagnóstico, você vai passar para a gente, assim como o seu cliente, a gente vai ouvir você, vai fazer perguntas a você, e isso aí, Primeiro passo é você buscar, tentar de todas as formas, você mesmo resolver. Porque é assim que você desenvolve. Você não conseguindo, aí você lança a mão. Porque, assim, verdade seja dita, a gente tem que incentivar o outro a crescer. Porque você não vai ficar refém o tempo todo. Então, chegou a situação, você busca ali, não, o que eu sei e tal, deixa eu ver aqui. Aí, no que pegou e você não conseguiu de forma alguma, aí você vem o apoio técnico. Entendeu? Porque, por que que eu digo isso? Porque é a forma de realmente a pessoa crescer e desenvolver. amor, mas para quem está na primeira garfada, que não sabe pegar na colher direito, no Sim, garfo, mas é importante, eu digo isso porque é muito importante que você consuma, digamos, se você tiver um bom curso, você consuma o conteúdo do curso, busca colocar em prática, e aí, se você não conseguir através disso, não é que o curso não seja suficiente, mas às vezes é uma linguagem que você não entenda, aí você entra em contato, porque de repente, por que que eu faço questão de relatar isso? Porque senão a pessoa compra um curso e aí fica, aí tem um bom apoio técnico e fica nessa só na dependência. Não para nem para pensar, raciocinar, entendeu? No que está sendo feito, porque sabe que tem um bom apoio técnico e vai te dar na mão, entendeu? Mas eu te digo que isso é cômodo, entendeu? Você está na zona de conforto e que não vai te trazer um conhecimento, crescimento. Então, você consome o conteúdo, busca aplicar, e se você, aí a partir daí, não, tentei, tal, mas não consegui. Apoio técnico, levanta a mão, né? Me ajuda aí. Aí a gente chega junto. o que você falou realmente é porque eu deduzo que a pessoa vai ter o prazer de consumir aquilo que ela Não, comprou, né? Isso. não, A ideia, é bom você colocar isso, porque isso é bobagem, você, até para você entender o apoio técnico, você tem que assistir aquilo que está ali, justamente, entendeu? Em cima daquilo ali, com o problema que está na sua mão, que esse problema se torna uma oportunidade, pessoal.
um problema num carro, ele é uma oportunidade. Você tem que ver como uma oportunidade de você crescer profissionalmente. E tudo isso vai refletir em quê? Nos motivos pelo qual a gente tem que ter prazer, sim, em muito. Porque é o seguinte, para dar certo, você, ainda que você não goste de certas atividades, quando você aprende a gostar, eu acredito que é muito mais fácil você aprender a gostar. Porque assim, eu não gosto de tal coisa, mas você passa por cima disso e vai vendo, vai vendo. E quando a gente também vê o resultado financeiro, que é isso que eu quero dizer também, a gente vai se alegrando. Então, se eu posso vender uma mão de obra de 500 e outra de 1.000 ou de 2.000, eu vou vender de 500, a de 1.000 ou de 2.000, evidentemente. Então, eu vou migrando para essa mão de obra que tem mais valor agregado. Né? Então, mas para isso, eu tenho que me condicionar àquilo que está na minha mão, que uma das coisas é o curso. Porque Entendeu? é tão óbvio, né, que se a pessoa adquire um manual, um curso, seja lá o que for, para surtir efeito, a pessoa tem que consumir aquilo ali. Você Mas, chamou atenção para uma coisa que realmente é uma cultura até no Brasil de não ler manuais, né? justamente, De não então, estudar. então é tão óbvio isso que às vezes a gente acha que não deve ser dito, mas o óbvio tem que ser dito, Tem que ser dito. tá? Então, que fica aí a dica. Consuma e busque, tente fazer por você mesmo. Aí você não conseguindo, você passando por esses passos e não conseguindo, se você está com a gente, você vai ter realmente o apoio técnico aí. Se você não lançar a mão lá e vir até a gente, claro que a gente não vai saber se você consumiu ou não consumiu. Você vai terminar tendo esse apoio. Mas acontece que você não vai crescer. Mas dá para saber, Entendeu? vai fazer perguntas que a pessoa não vai saber responder. Justamente. Mas Porque assim, a partir do momento que você traz a questão, lógico, a gente vai entender que você já está consumindo e vai fazer certas perguntas técnicas e que se você não estiver consumindo, você vai ficar mais perdido ainda. exatamente. Então, o interesse, pelo menos o nosso interesse, que vendemos curso, é que realmente o aluno aprenda, tá? Ver o resultado, né? O resultado Isso, aprender. não é interessante só vender o curso. Já é um ganho, mas não tem coisa mais prazerosa de você saber que a pessoa desenvolveu, cresceu, como eu vejo alunos aí hoje, pessoas que cresceu, que quis até comprar o curso de novo, né? Justamente. Por conta de que, tipo assim, agradecido. O curso dele ainda nem venceu e ele já estava querendo comprar de novo, entendeu? Quero Mas não, ele comprou, né? ele comprou, a gente que devolveu. Não, não precisa, porque o seu curso, o que você comprou aqui, é algo que você ainda tem e ainda está valendo, tá? Então, é aquela coisa de que quando, às vezes a pessoa diz assim, é caro. Caro desde quando você não tem um retorno realmente que é proposto, né? E esse retorno que é proposto, tem a sua parte também que você tem que fazer, né? Sim, Não sim. é mágica. Interessante que eu vi esse dia, no domingo, eu estava em um congresso e tal, e aí, no intervalo, eu aproveitei para dar uma olhada nos comentários dos vídeos. E tinha um lá, né? A pessoa dizendo assim, olhando o seu vídeo, você falando aí, fica parecendo que é fácil, que é muito fácil, até parece. Aí eu peguei e disse para ele, em momento algum a gente diz que é fácil, mas a gente incentiva as pessoas e diz que é possível, tá? E se torna possível desde quando o outro se propõe a fazer a parte dele, entendeu? E aí, juntamente, aí eu falei com ele, se você tem o curso, se você faz a sua parte, que é consumir o que está nesse curso, e você tem um bom apoio técnico, meu amigo, não tem como você não resolver. Aí eu disse a ele, se faz tudo o que tem que ser feito, eu te garanto que terá o resultado. Então, a questão é essa. Porque às vezes a pessoa compra e não consome, né? Aí, E quer o resultado, não, aí realmente não vai ter. a questão, pessoal, que eu cresci na minha área, justamente por ser um ledor de manuais de carro. Eu leio, por exemplo, uma vez eu lembrei aqui agora, uma ABS de uma S10, que já tinha. Aí eu consegui resolver o ABS. Só que a caminhonete, essa S10, ela tinha um, um quicado parecendo que estava acionando o ABS. E eu tinha certeza que tinha resolvido o problema do ABS. Mas especificamente, esse modelo de caminhonete era um sistema exclusivo que ela tinha um dispositivo a mais. Daquele mesmo sistema de ABS que eu vi, mas ela, porém, com um dispositivo a mais. Aonde eu vi isso? Não vi nenhum. Eu vi no manual do próprio carro. Que estava lá dizendo, olha, em situação assim, 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 o carro vai ter tal reação assim, assim no pedal. E aí, e a importância disso é que eu fui mostrar ao cliente que não era defeito, era uma característica do carro. Então é aquilo que eu sempre estou dizendo, às vezes pode a depender de defeito para um, para outro já não é defeito. Então já é o normal, é quando você começa a entender o funcionamento e lá vai. Imagine no manual, imagine você numa informação, você assistir um vídeo, uma aula de alguém que está ali no dia a dia e que montou aquela aula no interesse que você realmente aprenda. E falando no dia a dia, vamos voltar no track, no que deu, né? Ele veio para fazer. Saída de câmbio. Sim, e aí você detectou que tinha problemas na injeção. Na injeção. Aí já resolveu essas questões da injeção, e aí agora
o problema do câmbio, evidenciou. Interessante que esse caso em específico, o aparelho não dava, né? Sim. A falha. É. Quando chegou aqui, não dava. Aí, olha bem, não dava falha, mas foi detectado que tinha problemas na injeção. Resolveu as questões da injeção, aí agora o aparelho está dando problema do câmbio. Entendeu? E aí agora que evidenciou mesmo, mas precisava resolver o outro lado, não é? Isso, exatamente. Então, é sobre isso, essa questão de, com dificuldade do diagnóstico, realmente é a parte, eu digo que é a parte, assim, mais difícil. Porque desmontar e montar, você olha assim, você vai olhando, bota o vídeo até em modo menos acelerado e vai ali seguindo. Mas a questão é você diagnosticar, você dar certeza de que não, o problema é esse. O problema não é esse, não, é esse aqui. Entendeu? Para você ter essa certeza, aí é onde envolve o conhecimento. Aí é onde que, com certeza, você precisa, como eu falei no início, você precisa quebrar a cabeça, entendeu? Consumindo o produto, tentar fazer, se não conseguir, aí aciona um apoio técnico. Você vai Sim. crescer absurdamente, entendeu? Então, essa questão, por isso que a gente bate muito na tecla da Do apoio questão técnico. apoio técnico e diagnóstico. E assim, porque assim, entendeu? pessoal, eu não nasci sabendo, mas uma hora você tem que começar. E é bom você começar com alguém que tenha a facilidade. Porque às vezes a pessoa ela tem, como eu vou dizer, a facilidade de pegar. Mas ela não tem a facilidade de passar. Então, a nossa proposta com vocês é ajudar vocês a onde está o nó, a desatar o nó, né? Para que a coisa flua. É interessante que, né, que essa questão da experiência e a autoridade. Sim. Né? A experiência, pelo fato de você ter o conhecimento, e o que te dá autoridade é que você pegou esse conhecimento e colocou em prática. Sim. Entendeu? E resolveu a questão. Então, quando você anda com pessoas que têm a experiência e a autoridade, você encurta caminho, tá? Então, é sobre isso esse vídeo hoje, é sobre tudo isso, né? Sim. Para encorajar vocês a entrar nesse nicho, nesse ramo que é promissor, né? Tem muito câmbio, muito carro rodando aí automático e pouquíssima mão de obra, né? E uma mão de obra que tem um valor considerável, tem um valor legal que você já dá antes, tem como você dar um orçamento e um diagnóstico, tem como você cobra um diagnóstico e dá um orçamento fechado. Né? Eu falo direto que o diagnóstico não tem muito como você dar assim fechado, porque existem vários tipos de diagnóstico. Vai depender do caminho que você vai percorrer, você vai dar uma estimativa. Mas a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você tem como dar um orçamento fechado, tá? Então é isso. Que a nossa pretensão é que vocês tomem a atitude correta, a atitude de realmente entrar nesse nicho que está faltando profissional e alavancar. Eu falo direto, quem é mecânico e que ainda não está trabalhando com câmbio automático, com certeza está deixando dinheiro na mesa. É porque é o seguinte, ó, você tem que entender qual o valor do bem. Ninguém vai pegar, deixar um bem desse parado, porque de qualquer forma vai perder dinheiro, tem que consertar, tá? Outra coisa, não tem muita gente consertando, que realmente entenda do assunto. E aí o que acontece? Isso tudo facilita na hora de cobrar, porque não tem muito para onde ir. Essa é a verdade, entendeu? Uma cidade aqui, você vai aqui na minha cidade aqui, rapaz, para onde você vai? Nós saímos hoje atrás de uma peça. O cara tem uma cidade, na minha cidade. Porque eu tão posso, né? É onde eu moro, né? Essa mecânica só pode tirar onda, viu? É de chão de oficina mesmo. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Em relação aqui da cidade onde nós somos, né? É minha e dos outros também, né? Se você quiser vir para cá, né? Aí o que acontece é o seguinte, eu fiz a seguinte pergunta, aqui onde na minha cidade, na nossa cidade, não tem uma oficina, né? É oficina, mas é conta de dedo das empresas aqui que trabalham com câmbio automático. E com L4, entendeu? L4, é isso, entendeu? Então... e depois a gente vai até Mecânico Raiz tomar um cafezinho explicando por que o L4. Já veio uma ideia aqui, tá? Então, te esperamos até o no próximo episódio. Café com Mecânico Raiz. Obrigado pela presença. Se você assistiu até agora, você com certeza foi agregado mais um conhecimento, tá? Para que você, se você estava em dúvida, não é? Não, mas como é que eu vou fazer isso? E quando chegar o carro, como é que eu vou saber fazer o diagnóstico? É ter um bom método operacional.
E Temos. temos um método operacional que nos ajuda muito. E vai te ajudar. Justamente. Foi na nossa dificuldade, não é? Que a gente resolveu, como é que se diz? Desenvolveu esse método. Desenvolveu esse método. Esse método, e aí depois nós percebemos que era replicável, né? Que a gente Justamente. poderia muito bem passar mais adiante. E fazer é isso que a gente quer compartilhar com vocês. isso aí. Valeu?